Olá, amiguinhos e amiguinhas do canal Cinema Félix, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo hoje, com um review muito importante, de um filme muito importante, o grande acontecimento cinematográfico do ano. Vocês querem saber qual é? Aguardem, porque antes eu peço, como sempre, a vocês que não se inscreveram no canal, se inscrevam, por favor, se inscrevam no canal, que deem um clique no sininho para receber as recomendações, e dê aquele clique, aquele like especial, aquele gostei, para que nossos vídeos sejam mais recomendados pelo YouTube, tá ok? Por favor, por favor. Então, depois da vinheta, vamos saber qual é o tal acontecimento cinematográfico do ano, tá ok? E o grande acontecimento cinematográfico do ano, crianças, é O Irlandês, The Irishman, dirigido pelo Sr. Martin Scorsese. É um projeto que ele já ambiciona há mais de 10 anos fazer. E ele é inspirado no livro do Sr. Charles Brandt, que originalmente se chama, né? I Heard You Paint Houses. Eu soube que você pinta casas, mas foi já carinhosamente renomeado como O Irlandês. Ele tem uma trinca de atores mitológicos, que encabeçado pelo Sr. Robert De Niro, que interpreta o Sr. Frank Sheeran, o irlandês, né? Pelo Sr. Al Pacino, outro deus, né, do cinema, que interpreta o grande, polêmico, controverso sindicalista que realmente existiu, o Sr. Jimmy Hoffa, e Joe Pesci, maravilhoso, que interpreta o Sr. Russell Ruffolino, um líder criminoso, mafioso, bastante controverso também. O filme ele mostra a história do narrador da história, né, o Frank, né, o irlandês, que é o De Niro, já que foi um veterano, um combatente da Segunda Guerra Mundial. Aparece citada essa fase dele da Segunda Guerra Mundial, inclusive quando ele fala que esteve na Sicília, se ouve sutilmente de fundo a valsa, né, do Poderoso Chefão, essa citação assim, no filme. E vamos ver como ele acaba se envolvendo com essas duas figuras dessa trinca, né, de personagens, com o sindicalista Jimmy Hoffa e com esse líder criminoso Russell Ruffolino. E como isso vai ser moldado na história como uma tragédia shakespeariana, com suas ambições, com seus medos, com as suas traições, com toda a coisa trágica, com toda a coisa, questão da morte, de tudo que está envolvido nessas reviravoltas, né? Essas tramas do poder, né? O poder como ponto central, e tudo isso tendo como pano de fundo acontecimentos históricos muito importantes, como a Revolução Comunista de Cuba, do Fidel Castro, o assassinato de Kennedy, e tantos outros fatos históricos que estão até interligados com a história dessas personagens. E o filme ele oferece uma versão muito particular, que é do próprio livro, né, original, que eu já citei no início, sobre o desaparecimento do Jimmy Hoffa, que é um mistério muito polêmico até hoje nos Estados Unidos. Inclusive existem até outros filmes, outros livros que falam sobre isso. Inclusive tem um filme de 92 com Jack Nicholson, dirigido pelo Danny DeVito, com o roteiro do dramaturgo David Mamet, que também fala sobre essa questão do Jimmy Hoffa, sobre o desaparecimento polêmico dele, misterioso, para que vocês quiserem ir adiante, né, pesquisar sobre isso. É um filme interessante de pesquisar. E isso também é um dos temas que vai ser trabalhado de maneira brilhante nesse filme do Scorsese, a questão do Jimmy Hoffa, essa questão da máfia, do crime, da política, né, que está muito centrada, e essa questão do poder sempre presente, né, na história. Just having a little trouble. Friend at the top. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. Uma questão muito interessante, gente, no filme, um dos seus grandes destaques é como se trabalhou o envelhecimento e o rejuvenescimento dos personagens do filme. Como é um filme que se passa em várias épocas, né? Que como o livro mais ou menos se passa nos anos 90, quando a personagem do Frank, do De Niro, começa a contar a história, e ele já vai lá para trás, na Segunda Guerra, e volta. Então eles estão jovens, eles vão envelhecendo. Essa questão de envelhecimento eles usaram
o mesmo recurso tecnológico que foi usado no Estranho Caso de Benjamin Button. Você deve se lembrar desse filme com Brad Pitt, que ele nasce velho, vai rejuvenescendo. A mesma técnica que foi usada no filme é usada no Irlandês também, junto com o trabalho orgânico, né, dos maquiadores. Então se fundiu essas duas técnicas, a técnica digital e a técnica orgânica mesmo dos maquiadores. E isso na tela, como resultado final, é impressionante o trabalho que eles conseguiram. E um dos grandes méritos do filme é que o Scorsese, ao contrário de outros filmes sobre máfia, sobre gangsterismo que ele fez anteriormente, como o Cassino, como Os Bons Companheiros, ele não hiperestetiza a violência como nos outros filmes. A edição ela é mais elegante, ela é mais sutil, ele mais sugere do que mostra explicitamente. Não tem a carga de músicas tocando uma atrás da outra, como nos outros filmes. A edição ela tem um padrão do início ao fim. Ela é muito elegante, ela é muito sutil, ela vai sugerindo coisas. Até um dos planos finais da porta, que vocês vão ver que é uma coisa impressionante o que ele consegue, de maneira muito simples, colocar em cena. É um trabalho de edição impecável do filme, como o filme é montado. Uma das curiosidades do filme é que o Scorsese queria muito o Mickey Rourke no filme, mas devido a tretas que o Mickey Rourke teve com o Robert De Niro, no Coração Satânico, no Angel Heart, mais de 30 anos atrás, o De Niro falou, olha, se o Mickey Rourke estiver no filme, eu não faço. Simplesmente deixou isso claro, daí não rolou. Então teve esse problema de bastidor, assim, meio complicado. O filme ele demorou mais de 100 dias, 108 dias de filmagem, se não me engano, que é muito tempo. Foi o filme dos Scorsese que mais demorou para ser filmado, e ele ficou com um corte final de mais de 4 horas, para depois ter esse corte agora, que nós vimos nos cinemas, eu creio que seja o mesmo corte final que vai passar na Netflix, agora a partir do dia 27 de novembro, de 3 horas e 29 minutos. É um filme, mas que ele é um filme que tem personagens tão carismáticos, uma história tão boa, tão incrível, que nos prende tanto que o filme voa, quando você vê, passou as 3 horas e meia. É impressionante. A atuação dessa trinca de atores, ela vai ficar para a história. Você não sabe quem está melhor. O Al Pacino tem momentos que você tem vontade de aplaudir ele. Como se fosse teatro, seria um aplauso em cena aberta, né? É impressionante a qualidade das atuações. O Joey Pesci não queria, que ele já estava aposentado. O Scorsese tem que insistir muito, mas muito para que ele participasse do filme, e ele está incrível. Quando eles estão juntos, o De Niro e o Joey Pesci, é maravilhoso. Quando está o De Niro e o Al Pacino, é uma coisa impressionante. O Al Pacino está no auge, assim. Não tem como qualificar qual dos três está melhor. É uma coisa impressionante. E é um filme que me deixou muito assim, em dúvida de qual é o melhor filme de 2019. O Irlandês ou o Parasita. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo Parasita como obra de arte, como um manifesto contundente de cinema, de estética, de política. Olha, o Irlandês, ele me conquistou, me arrebatou de uma maneira muito profunda, e pelo menos até agora, para mim, é o melhor filme de 2019 é o Irlandês, seguido do Parasita. O que eu for falar mais sobre o Irlandês agora vai ser redundante. Ok, crianças? É isso. Para quem não conseguiu ver nos poucos cinemas que o filme passou agora antes de estrear na Netflix, vejam a partir do dia 27, né, agora de novembro, e se deliciem com essa obra de arte poderosa que é o Irlandês de Martin Scorsese. Esse senhor, no auge dos 77 anos, fazendo um filme com o vigor de um garoto, de um jovem diretor, de um jovem autor. Ok? Então é isso, muito obrigado por tudo. Por favor, comentem, quero ver os comentários de vocês. Tá ok? E é isso, voltamos em breve
Ok? Muito obrigado. Tchau.